Você sabe que existe uma fórmula para calcular o tempo de aplicação do seu equipamento de ultrassom? E que essa fórmula leva em consideração a área geométrica do transdutor do equipamento e a área de tratamento no corpo do paciente? Essa relação vai otimizar a ação mecânica do equipamento em relação à penetração das ondas e também a otimizar o seu resultado. Vamos olhar? A fórmula é tempo igual área de aplicação do equipamento dividido pela era. A era é uma informação que o fabricante precisa nos repassar. Olhando o transdutor de frente, geometricamente, interno ao seu tamanho, há o cristal, responsável por emitir as ondas sonoras. E ainda menor do que a área do cristal, a era. Esta era é efetivamente a área onde acontece sim as ondas sonoras, que são transmitidas para o tecido. A área de aplicação vai estar relacionada ao tamanho da área corpórea onde será colocado o transdutor para a emissão da onda. Se levássemos, por exemplo, em consideração a aplicação na região abdominal do seu paciente, determinando o quadrante de aplicação, precisa-se calcular qual é a área real de aplicação da era sobre o ponto. Por exemplo, se essa área tem 5 centímetros de largura por 10 centímetros de altura, temos então uma área de 50 centímetros quadrados. Essa é a informação que precisa ser colocada na fórmula. Fazendo o cálculo de tempo, então, uma área de 50 centímetros quadrados dividido por uma era que vem da informação do fabricante, levando em consideração que os transdutores de menor área de um ultrassom convencional variam em eras de 3 a 5 centímetros, trazemos o exemplo de 5 centímetros de era e temos finalizado então 10 minutos de aplicação do ultrassom para essa área. A relação área geométrica do paciente e do transdutor, desta forma calculado, teremos a real certeza que o efeito mecânico, quando utilizar-se o transdutor por toda essa área, vai acontecer adequadamente, cobrindo todos os pontos e emitindo efetivamente uma ação mecânica sobre a área específica de tratamento. Precisamos também considerar que alguns equipamentos têm eras maiores, únicas, porém de tamanhos maiores. Por exemplo, 14 centímetros, 19 centímetros, 20 centímetros, considerando os equipamentos usuais do mercado. Também existem transdutores que têm 3 eras separadas numa área maior. Cada uma delas, o que normalmente se encontra, varia de 5 a 6 centímetros aproximadamente. Esta diferença aqui é que precisa se somar as 3 eras de um transdutor só. E aí chega-se ao tamanho final do resultado dessa somatória, por exemplo, 15 centímetros de era. Qual a vantagem de termos equipamentos com eras maiores? É a vantagem de ganharmos mais tempo ou atingirmos mais área. Esse é o resultado, então, que tem comprovação e indicação científica.
Calcular o tempo de aplicação do equipamento de ultrassom, levando em consideração o tamanho da era do equipamento, seja um equipamento convencional de eras menores ou um equipamento de grande superfície com eras maiores. Certamente assim será otimizado o resultado do seu tratamento. Cálculo feito, mão na massa para praticar. Bora ver o resultado?